Putin realmente não aguentou e perdeu o controle. Ontem à noite, nos Estados Unidos da América, foi apresentado o texto atualizado do documento sobre aquelas mesmas sanções infernais contra a Rússia, o mesmo projeto de lei do falecido Lindsey Graham, que deve sufocar a economia russa. E já hoje, 15 de julho pela manhã, o assistente de Vladimir Putin, Nikolai Patrushev, de repente aparece e anuncia que as forças estratégicas nucleares navais da Federação Russa foram colocadas em estado de prontidão de combate elevada. Coincidência? Claro que não. Isso funciona de acordo com um esquema simples que nós já vimos dezenas de vezes. Assim que o Kremlin fica sem argumentos, sejam eles econômicos, militares, quaisquer outros ou diplomáticos, o Kremlin imediatamente tira do bolso o único argumento que lhe resta: o nuclear. E hoje vamos colocar em ordem o mais importante. Primeiro, o que realmente está escondido no novo texto: o projeto de lei sobre sanções infernais contra a Rússia. E porque todas as conversas de que o projeto de lei teria sido supostamente enfraquecido são pura besteira. Ao contrário, incluíram pontos que devem preocupar muito o Kremlin. São sanções contra o Banco Central da Rússia, contra o Yamal GNL e o Ártico GNL. Esses são projetos que nem mesmo Lindsey Graham incluiu nesse projeto de lei. Em segundo lugar, por que substituir 500 tarifas por 100 não muda absolutamente nada, embora muitos meios de comunicação tenham apresentado isso como uma concessão. Tipo, olha só, de 500 baixaram para 100%. E em terceiro lugar, o mais interessante, o que mais, além das sanções, levou Vladimir Putin ao ponto de, por meio de Patrushev, voltar a ameaçar com um ataque nuclear. Meu nome é Alexei Peti, vamos discutir esse assunto juntos. Antes de começar, inscreva-se no canal, deixe um like e faça perguntas nos comentários. Obrigado. Vamos falar sobre tudo em ordem. Ontem à noite, os Estados Unidos da América apresentaram uma versão revisada do projeto de lei sobre sanções severas contra a Rússia, que agora até Donald Trump está disposto a aceitar. A versão atualizada do projeto de lei foi revisada por senadores de ambos os partidos, tanto republicanos quanto democratas, e aqui está o ponto mais fundamental. Na versão antiga de 2025, na qual trabalharam Graham e Blumenthal, as sanções eram meio que opcionais. Ou seja, aplicar ou não as sanções era uma decisão pessoal de Donald Trump, dependendo de a Rússia recusar ou não as negociações. Ou seja, o martelo das sanções, claro, estaria sobre a mesa, mas pegá-lo ou apenas admirá-lo dependia totalmente do humor do dono da Casa Branca. E Lindsey Graham sempre insistiu nisso, dizendo que a lei daria a Trump uma ferramenta de pressão sobre Vladimir Putin, mas que usá-la ou não seria decisão apenas dele. Agora tudo mudou. O novo documento não dá o direito, mas obriga o presidente americano Donald Trump a impor sanções dentro de 30 dias após a aprovação desta lei. Obriga. As sanções se tornam obrigatórias, ou seja, automáticas, e é exatamente sobre isso que conversamos logo após a morte de Lindsey Graham. Antes, esse martelo de sanções ficaria na mesa, mas agora ele meio que desce, lentamente, sozinho, sem direito de voltar atrás. Isso sim é uma verdadeira virada. É claro, e você estará certo se disser que ainda assim resta espaço para manobra. Trump pode pedir ao seu partido para adiar a aprovação geral dessa lei por algum tempo. Ele pode tentar vetar esse projeto de lei. Ele pode tentar bloqueá-lo na Câmara dos Representantes e assim por diante. Ou pode realmente aceitar a vontade do Congresso. Agora sobre o conteúdo. E aqui é importante falar sobre muita coisa. Muitos pontos, porque vejo pela reação que nem todos entenderam o que realmente aconteceu. O presidente dos Estados Unidos poderá impor tarifas de até 100% contra determinados países e pessoas que ajudam a Rússia a vender seu petróleo e gás. Também haverá tarifas para quem ajudar o Kremlin a burlar sanções usando a frota fantasma. 5 dos maiores compradores de petróleo russo serão afetados. São eles: China, Índia, Eslováquia, Hungria e Azerbaijão. E por envolvimento com a frota fantasma, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Singapura e vários outros países da Ásia Central também podem ser afetados. E agora vem a parte mais interessante. Porque aqui eu discordo categoricamente da forma como muitos meios de comunicação apresentaram isso.
Um monte de publicações saiu com a seguinte formulação dizendo que as emendas ao projeto de lei supostamente apenas enfraqueceram o projeto de lei das sanções infernais, após a morte do seu autor. Então, eu realmente não vejo onde eles enfraqueceram isso. Vamos analisar ponto por ponto e já com explicações, para que vocês entendam tudo. Então, o chamado enfraquecimento número 1. Em vez de tarifas secundárias de 500% sobre os parceiros comerciais da Rússia, ficou em 100%. Parece um afrouxamento, não é? Quer dizer, eram 500 e agora são 100? Parece que reduziram o patamar 5 vezes. Mas, na prática, isso não faz diferença nenhuma. 100%, 500%, 500%, 100%, 500%, tanto faz. Tudo que está acima de 100% é chamado de tarifa proibitiva. Não é à toa que ela tem esse nome. Ou seja, uma tarifa de 100% mata o comércio com qualquer parceiro. 500%, claro, fica bonito para o título. Parece assustador, até 500%, mas na prática, o efeito econômico de 100% ou 500% é absolutamente o mesmo. O produto simplesmente fica caríssimo, consequentemente o comércio é zerado. Imagine só, você importa um produto que custa $100 e assim que você paga exatamente o mesmo valor só para colocar esse produto no mercado, nenhum vendedor sensato vai fazer isso. Qualquer valor acima de 100% é considerado tarifa proibitiva, funcionando como um embargo. Ou seja, não chamam isso de embargo, dizem apenas que estão aplicando uma tarifa. Então isso não é nenhum tipo de flexibilização, é só maquiagem. O chamado afrouxamento número 2. Uma exceção para os países que importam da Rússia menos de 15% do gás em relação ao consumo total e, ao mesmo tempo, estão tentando reduzir essa importação. E eu prestaria atenção especial a esse ponto, porque, sabe, ele nos sugere que as sanções realmente vão ser adotadas. Vou explicar por quê. Porque esse ponto do projeto de lei foi justamente criticado pelo fato de que aliados e parceiros podem acabar sendo afetados, e não só podem, mas certamente serão. E esse ponto justamente tira os parceiros desse risco. Essa disposição tira do risco, por exemplo, o Japão, a França, a Hungria e a Bélgica. Ou seja, isso não é um presente para a Rússia, tipo, estamos excluindo das sanções aqueles que compram menos de 15% do volume total de gás que consomem. Não, isso não é um presente para a Rússia. Isso protege os parceiros ocidentais para não darem um tiro no próprio pé. Esses são basicamente os afrouxamentos sobre os quais alguns meios de comunicação estão falando. Como vocês podem ver, ambos são basicamente vazios. Agora, vejam o que realmente foi reforçado, porque esses sim são pontos bem importantes aos quais vale a pena prestar atenção. O primeiro reforço são as sanções contra os navios da frota fantasma russa, que não dependem dos serviços marítimos ocidentais. A formulação é meio confusa, mas provavelmente trata-se do seguinte: de petroleiros que são atendidos em portos europeus ou que operam com seguro europeu. E esse é um ponto crucial porque, pense bem, cerca de 1/3 do petróleo russo ainda é exportado de forma totalmente legal através da Grécia, Chipre, Malta e outros países. Sim, dentro do teto de preços, mas ainda assim tudo ocorre legalmente. É essa brecha que estão fechando. Ou seja, se for um petroleiro da frota sombria, pronto, ninguém pode trabalhar com ele. Não importa se é legal, ilegal, teto de preços ou não, simplesmente proibiram e pronto. Simplesmente proibiram até mesmo de tocar nessa sujeira. Tudo que é russo é sujeira. Ninguém pode tocar nessa sujeira. O segundo reforço, e esse já é mais sério, sanções contra as instituições financeiras russas, incluindo o Banco Central da Federação Russa. Isso é interessante, ao menos para observar o que vai resultar disso. Porque sanções contra o Banco Central não são um golpe contra uma empresa específica, nem contra um banco isolado. É um golpe no próprio mecanismo que sustenta o rublo e mantém todo o orçamento do país. Isso já não é, como dizem, só no bolso. Estão batendo e estão atingindo a espinha dorsal de toda a economia. Antes, as sanções eram para bancos específicos, agora atingem o Banco Central. E também o reforço. Terceiro, sanções contra os maiores projetos energéticos da Rússia, Yamal GNL e, o que é muito importante, Ártico GNL, um Ártico GNL2 e o projeto Ártico GNL3.
E isso é especialmente relevante se lembrarmos das informações recentes do Financial Times sobre como os europeus ultimamente têm comprado em massa gás natural liquefeito russo. De onde você acha que ele vinha? Exatamente desse Yamal GNL e Ártico GNL. Ou seja, essas sanções americanas fecham mais uma torneira de moeda estrangeira da qual o Kremlin tira dinheiro para a guerra. No fim, o enfraquecimento nesse projeto de lei não faz diferença, mas o fortalecimento é realmente significativo. Banco Central e projetos de GNL na Rússia também estão na lista. Isso, desculpe, não é enfraquecimento do projeto de lei, mas endurecimento. Então, todos que escreveram que o projeto de lei supostamente foi enfraquecido, ou não o leram, ou não entenderam o que estava escrito nele. Existe, na verdade, mais uma questão em aberto. Recentemente, Trump comentou que o projeto de lei ainda não está totalmente pronto, embora ele certamente o apoie. Qual é a questão? Ainda não se sabe se vão incluir nesse projeto de lei as tarifas secundárias por comércio com o Irã e o Hezbollah. Hoje, Trump admitiu essa possibilidade e, sinceramente, eu apoio totalmente. Porque quando as sanções contra o Irã e a Rússia são votadas em um único pacote, isso impede que certos apoiadores de Donald Trump atrapalhem uma votação separada sobre as sanções contra Moscou, porque eles vão votar justamente pelo ataque ao Irã, ou seja, eles vão obedecer ao que Trump disser. Trump vai dizer, vamos votar pelo ataque ao Irã, e nesse mesmo pacote estará o ataque a Moscou. Eles serão obrigados a votar a favor disso. Por isso aqui, bem, eu vejo mais um lado positivo. Embora os democratas já estejam resmungando que por causa disso, o projeto de lei terá que ser reescrito de novo, e isso leva tempo. Os parceiros comerciais do Irã, segundo eles, têm características próprias, diferentes das de Moscou, por exemplo. Bem, de qualquer forma, se adicionarem, com certeza não vai fazer mal. Vamos ver. Agora, por que a Ucrânia precisa de tudo isso? Porque o objetivo aqui não é simplesmente punir a Rússia por punir. O senador democrata Richard Blumenthal, coautor de Lindsey Graham, explicou isso de forma direta. A seguir, a citação dele. Isso dará aos Estados Unidos poder de pressão, mas também esperamos dará à Ucrânia uma influência decisiva nas negociações de paz, porque o objetivo final é a paz. Ninguém quer que essa guerra continue, ou seja, essa é a lógica, as sanções não são um fim em si mesmas. É simplesmente uma marreta, como chamou Lindsey Graham, com a qual a Rússia é atingida em sua cara suja e arrogante e forçada a sentar-se à mesa de negociações. E em condições nas quais a Ucrânia finalmente passa a ter peso. Ou seja, não pedem à Rússia, simplesmente levantam a marreta sobre sua cabeça e dizem: ou você senta à mesa, ou você já sabe o que vai acontecer com a sua cabeça. Bem, o próprio Trump hoje avaliou a probabilidade de aprovação do documento como, cito, bastante alta. A situação está gradualmente se encaminhando para uma conclusão. Além disso, o próprio Trump declarou hoje que ele novamente vê uma chance real de trazer Vladimir Putin para a mesa de negociações e que ele, no final, concordará em acabar com a guerra. E justamente nesse contexto, exatamente no mesmo dia, o Kremlin apresenta sua resposta. O assistente de Vladimir Putin, Nikolai Patrushev, anuncia solenemente que as forças nucleares estratégicas navais da Rússia estão em plena prontidão de combate. E a frota, segundo ele, protege os interesses da Rússia em várias regiões dos oceanos do mundo. Se necessário, a Rússia usará armas nucleares contra todos os inimigos de forma inesquecível. Será sério. Mas vamos ser honestos. Olha, não sei. Talvez essa declaração do Patrushev tenha surpreendido ou assustado alguém, talvez até alguns russos selvagens tenham ficado eufóricos e dito: uau, agora a gente vai mostrar para todo esse ocidente. Mas, na verdade, isso nem é novidade. Por quê? As forças nucleares estratégicas são chamadas de estratégicas justamente porque estão sempre 24 horas por dia, 7 dias por semana, em prontidão de combate. Esse é o trabalho delas, é para isso que existem. Elas são chamadas de forças nucleares estratégicas justamente porque estão sempre prontas para atacar. E Patrushev, bem, com o mesmo sucesso poderia anunciar para o mundo inteiro que a água do oceano, imagina só, não é só salgada, ela também é molhada, você acredita? Foi exatamente isso que Patrushev fez hoje sobre armas nucleares. A novidade aqui não está na essência, a novidade está no timing e na entonação. A declaração saiu exatamente no momento em que Washington discute sanções contra o Banco Central da Rússia, por exemplo. Coincidência, né?
E tudo isso se encaixa em um padrão até dolorosamente familiar. Recentemente, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, voltou a chamar as armas nucleares de uma das principais cartas do Kremlin e declarou que Moscou está pronta para usá-las, cito, se houver uma ameaça à existência da Rússia. O esquema é primitivo e previsível. Quanto mais fraca a posição econômica, mais estridente é a retórica nuclear. Quando você não tem como responder às tarifas contra o Banco Central da Federação Russa, quando você não tem como responder às sanções contra seus principais projetos de GNL, quando você não consegue proteger seus parceiros que continuam comprando seu petróleo e gás, você meio que pega essas ogivas nucleares e começa a balançá-las de novo para o mundo todo ver. Não é por inteligência, é por desespero. E é aqui que chegamos ao ponto principal deste episódio. E o que mais, além da promessa de sanções, deixou Putin tão nervoso? Porque as sanções são apenas uma, digamos, peça do dominó. Vamos juntar todas as cartas e então você mesmo vai entender tudo. A primeira catástrofe de combustível, tema de vários episódios consecutivos. O refino de petróleo na Rússia voltou ao nível de 2005 ontem, queimaram a última grande refinaria de petróleo que ainda não havia sido atingida. Regiões estão anunciando a necessidade de declarar estado de emergência. E essa superpotência do petróleo, só para você ter uma ideia, está importando gasolina da Índia e do Cazaquistão. O segundo fator é a China. Ontem mesmo, neste canal do YouTube, discutimos juntos que, segundo o Wall Street Journal, o melhor amigo Pequim já está silenciosamente se preparando para o momento em que Putin sair. Pequim já se aproxima discretamente de quem virá depois de Putin na Rússia. Pequim congelou o projeto Força da Sibéria 2 e até mesmo cortou a compra de petróleo. Eles reduziram esses volumes de forma significativa. Ou seja, o principal aliado está se afastando e fingindo que só passava por aqui. E de vez em quando, como que jogando lenha na fogueira chamada guerra, ajudando ainda assim os putinistas a lutar. Terceiro, afrenta em junho. A Rússia perdeu mais territórios do que conseguiu conquistar. Os ataques de longo alcance da Ucrânia queimam sistematicamente a retaguarda russa. Quarto, vêm os índices de aprovação. O Instituto Estatal, enfatizo, estatal VTCOM, parou completamente de publicar o índice aberto de confiança em Vladimir Putin, depois que ele caiu para 29,5%. Ou seja, menos de um terço dos russos confiam no anão careca Putin. O VTCOM simplesmente removeu e escondeu o número do público, provavelmente para não irritar o czarzinho. E o quinto ponto é o isolamento diplomático. Até mesmo Trump, depois da cúpula em Ankara, mudou completamente de posição. Elogiou os ataques ucranianos às refinarias de petróleo na Rússia, deu à Ucrânia uma licença para o Patriot, e a ligação prometida a Vladimir Putin nunca foi feita. Lembro que hoje já é 15 de julho e em 8 de julho Trump prometeu. E na noite de 8 de julho Peskov disse: "Bem, ainda não ligou, mas estamos esperando. Vladimir Putin está pronto." Ele já está ao lado do telefone esperando Donald Trump ligar. Então, esperamos que Donald Trump encontre tempo para ligar para esse careca desajeitado, Vladimir Putin. 15 de julho no calendário. Já faz uma semana, ninguém se falou. E o rebaixado Volodya Putin ainda parece esperar ao lado do telefone. Então, E aí, quando juntamos tudo isso, fica claro que a retórica nuclear de Patrushev não é um sinal de força, é sintoma de um animal encurralado. O Kremlin está perdendo um por um todos os seus instrumentos econômicos, militares, diplomáticos, etc. Só resta um, o último, e ele é mostrado cada vez mais justamente porque todo o resto já deixou de funcionar. E sabe o que mais é revelador? Essa é a reação de Peskov a todas essas sanções que ainda nem foram implementadas. Hoje ele declarou que o Kremlin, cito, ouve atentamente, registra e analisa as declarações vindas dos Estados Unidos e depois vem um deslize que revela toda a esperança do Kremlin completamente. Citação de Peskov. Vemos que agora os americanos estão ocupados com outras coisas, agora os americanos não têm tempo para resolver a questão ucraniana, é isso. Ou seja, toda a estratégia de Moscou está em uma frase de Peskov. O Kremlin espera que não haja sanções, porque Trump simplesmente não tem tempo para a Ucrânia. O Kremlin espera que o Irã e o Estreito de Hormuz distraiam Washington e que Trump simplesmente não tenha tempo para lidar com a Rússia.
Peskov literalmente se agarra ao fato de que os Estados Unidos estão às voltas com o Oriente Médio em chamas agora e dá a entender aos seus que, tipo, vamos esperar até que eles fiquem mais livres por lá, vai que a gente escapa de novo. Por enquanto, não vamos reagir, apenas torcemos para que Trump simplesmente não chegue a tratar disso. Esse é o plano do Kremlin. Nem se trata de superar essas sanções. O plano é esperar e torcer para que Trump não tenha atenção suficiente para lutar em duas frentes ao mesmo tempo. A aposta, para ser sincero, não é das melhores, mas parece que os russos não têm outra opção. Vamos fazer um balanço. Os Estados Unidos estão preparando sanções que, pela primeira vez nessa história, entram em vigor automaticamente, ou seja, sem que Donald Trump tenha o direito de mudar de ideia no último momento e cancelar tudo. E apesar de todas as conversas sobre uma suposta flexibilização, o texto do projeto de lei incluiu sanções contra o Banco Central da Rússia e contra os projetos de GNL. Ou seja, agora o alvo não é mais o bolso, mas sim a espinha dorsal financeira. E o Kremlin responde a isso com a única coisa que ainda funciona de alguma forma para ele, que ainda assusta alguém, isso é a prontidão nuclear. Mas por trás desse bravateio estão os postos de gasolina vazios na Rússia, a China que virou as costas, a frente atolada, e a esperança miserável de que o Irã consiga distrair Trump do tema da guerra da Rússia contra a Ucrânia. E no final, uma conclusão simples. Quando um Estado, em resposta a um projeto de lei econômico, começa a exibir ogivas nucleares, isso mostra o quão pouca força lhe resta. Respostas. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, você pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. É isso. Cuide-se. Tchau a todos.